Olá, eu sou Paulo Clias e a gente está conversando mais uma vez na minha coluna de vídeo semanal sobre aspectos da política econômica e da economia. Bom, como todo mundo deve ter percebido, o Paulo Guedes continua cada vez mais preocupado com os resultados da política econômica em geral, em especial da política fiscal, ao longo dos últimos meses e com o risco de encerrar o ano de 2020 com uma situação muito longe daquilo que ele pretendia oferecer ao presidente Bolsonaro. Quer dizer, na verdade, a gente pode dizer que o feitiço se virou contra o feiticeiro, né? Quer dizer, essa ideia austericida, esse rigor, né, obsessivo com a questão fiscal, né, que o Paulo Guedes e uma série de chamados formadores de opinião, né, no interior do sistema financeiro não se cansam de mencionar, de brigar, na verdade está colocando o governo numa saia justa. Essa dificuldade, ela, na verdade, começa lá em 2016, ainda no governo Temer, logo depois do golpe contra a presidente Dilma, quando o então ministro da Fazenda era o Henrique Meirelles, né, também banqueiro como o Paulo Guedes. E eles introduziram na nossa Constituição uma amarra criminosa, assassina, a Emenda Constitucional 95, essa mesmo que congela durante 20 anos, que é uma loucura, né, as despesas não financeiras. E aí, então, todo o argumento, né, que o governo agora, né, desde 2019, vem falando de que precisa cortar a saúde, precisa cortar a previdência, precisa cortar a educação, precisa cortar saneamento, precisa cortar gastos com o pessoal. Porque realmente, né, a Emenda Constitucional 95, ela define como crime de responsabilidade se o tal do teto de gastos ele for furado. Só que isso já são favas contadas, quer dizer, até no interior do próprio sistema financeiro já tem muitas vozes dizendo que é fundamental que haja essa flexibilização, né? Na nossa opinião, a emenda constitucional tem que ser revogada, né? Mas, enfim, enquanto isso não acontece, o Paulo Guedes começa a ficar com muito medo, né? Porque ele não tem outra alternativa, tá certo? Que não seja ou tentar aumentar um pouco a arrecadação, né? Ou diminuir ainda mais todo o estrago que ele já fez na área das despesas do orçamento da União. E essa semana, então, a gente tem sinalização nos dois sentidos, né? Ontem, mais uma vez, ele insistiu na ideia de recriar, né, a antiga CPMF, né, a criação de um imposto, um tributo que incida sobre as transações financeiras, e aí pegando inclusive todo esse universo novo das transações que acontecem por meio digital, nas plataformas da internet, o que é uma medida justa, né? Quer dizer, é importante que esses setores e que essa fonte de transação financeira seja também uma fonte de tributação. Tá certo? O problema é que o governo sempre se colocou contra, né? Um dos assessores do Paulo Guedes, inclusive, foi demitido, né? Pediu exoneração por pressão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro já falou mais de uma vez que não quer saber de uma nova CPMF. E o mesmo é o que diz Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Mas vamos ver se essa tentativa do Paulo Guedes de convencer, né, o seu chefe a respeito da necessidade de criar esse tributo, ela avança ou não. E, por outro lado, uma medida mais sensível e mais polêmica e mais desastrosa é a articulação em torno das PECs, né, as emendas constitucionais do chamado orçamento de guerra. Elas ficaram um pouco esquecidas, né? A 186, a 187, 188, ainda de dezembro do ano passado, novembro do ano passado, estavam paradinhas lá no Senado,
e essa semana ela voltou à cena do debate. Por quê? Porque ali está embutido uma possibilidade de redução da massa salarial de todos os servidores. Quer dizer, essa PEC ela prevê a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho compulsoriamente em 25% e obtendo com isso, então, também a redução proporcional do salário. Então, uma jornada de 8 horas passa para 6 e o conjunto dos servidores passariam a ter uma redução de 25% no seu salário. Então, em tempos em que o governo está cada vez mais desesperado, para resolver o seu problema de caixa, é fundamental que o movimento democrático, o movimento progressista, as entidades sindicais, as associações dos servidores se mobilizem para impedir que mais esse retrocesso seja implementado por Paulo Guedes e por Bolsonaro.